Deus é fiel, igreja. Pastora Andresa. Pastora Andresa vai trazer a palavra, amém, pastora? Amém. Uma amiga também que o Senhor tem nos apresentado, uma bênção na nossa vida. Saiba de uma coisa, irmãos. No meio da caminhada, o Senhor ele vai te apresentando pessoas para cumprir o propósito. Lembre-se disso. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Sei que o Senhor já colocou algo no coração dela, Pai amado querido, para falar conosco nesse dia de hoje, Senhor. Usa ela como o Senhor tem usado, com poder e autoridade, Pai amado querido. E eu creio, ó Pai amado querido, no momento, Senhor, a qual ela estiver ministrando a tua palavra, Senhor amado, o Senhor fortalecendo ela, dando direção, abrindo, Pai, a visão, guardando os dela, Pai, guardando, Senhor, a família dela, Pai amado querido, porque eu creio, Senhor, no teu trabalhar, eu creio, Senhor amado, no teu agir, em nosso meio, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Quero desde já agradecer a oportunidade aos pastores, pastora Cíntia, pastor Wilson. Deus abençoe pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Que é uma igreja que nós, eu e meu marido, amamos muito. Tanto os pastores quanto os irmãos. E é bom estar aqui. E vamos deixar o Senhor conduzir, falar conosco nessa noite. Lá em Ferracentro, os 6 dias também têm sido bênção. Ontem tinha uma profeta lá, muito usada por Deus, muito abençoada, que encheu aquele lugar de fogo, a pastora Cíntia. Glória a Deus, estava lá ontem conosco. E foi um mover do Espírito Santo tremendo, como sempre é. E nessa noite não vai ser diferente, porque o Senhor está aqui. Né? O Espírito Santo já está neste lugar, operando sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Então, nesse momento, irmãos, que a palavra de Deus vai ser lançada, vai ser ministrada. E nós falamos, vamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, não é nossa, é dele. E quando ele lança uma palavra, quando ele lança a semente da palavra, o que faz a diferença na nossa vida é como nós recebemos ela no nosso coração. É o tipo de solo que está caindo essa semente no nosso coração. Então, que o solo esteja preparado, o seu coração esteja preparado para receber aquilo que Deus quer falar com você. Não perca a palavra de Deus, não perca o tempo de Deus, não se distraia, porque às vezes é num momento que Deus quer falar e às vezes você se distraiu e perdeu aquela palavra que vai cortar, né, dividir juntas e medulas, corpo, alma e espírito, porque é esse poder que tem a palavra sobre a nossa vida. Amém? Então, abra lá em Gênesis 13. Eu acho que nós já estamos lendo todos os dias, né? O tema da nossa campanha. Gênesis 13. E glória a Deus, porque a palavra vem testificando naquilo que a pastora Alba falou aqui também, da saudação, que a pastora Cíntia já ministrou ontem também, e Deus ele vem confirmando aquilo que ele quer falar conosco. Gênesis 13, versículo 14 e o 15, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você
e a sua descendência para sempre. Amém? Então aqui a palavra que Deus dá para Abraão. Irmãos, eu acho que eu não vou ficar falando Abrão e Abraão, eu vou falar só Abraão, porque eu vou me confundir aqui nos momentos, tá? Então, se tem hora que eu falar Abrão, vocês sabem que é a mesma pessoa. Mas eu acho que eu vou falar só Abraão, que já é mais hábito de todos, né? Então, aqui em Gênesis 13, nós vemos que Deus, ele abençoa a vida de Abraão, fazendo uma promessa para ele de bens materiais. Porque Deus está falando para ele sobre terras. Deus está falando, olha para a terra, para o leste, oeste, norte e sul, para todos os cantos da terra, porque tudo isso eu vou te dar. Então ali Deus não está fazendo uma promessa de quando Deus fez dos filhos, né, de promessas espirituais. Ali Deus está fazendo uma promessa de posses, uma promessa de provisão, uma promessa de que Deus iria dar bens para Abraão. E quando o nosso bispo, ele lançou essa palavra, os irmãos que estiveram no culto de obreiros, que ele lançou essa palavra, quem não teve, depois procura lá no YouTube da Igreja do Pimentas, tem essa ministração, assista. Porque a palavra que Deus deu, a direção que Deus deu para o ano de 2024, através da vida do bispo, é que nós vamos tomar posse de coisas materiais também. Nós vamos ter coisas da parte de Deus na nossa vida também, né? E como o pastor Flávio ministrou, ele já veio aqui, pastor, não? Mas na reunião de obreiros, assista também, ele fala algo muito interessante, que a gente tem que equilibrar a asa, né? A gente não pode só querer os bens materiais e não ir atrás do espiritual, porque senão a gente não consegue equilibrar. Porque às vezes aquilo que Deus vai dar de bens materiais pode me roubar o espiritual. E esse não é o propósito de Deus. É que a gente caminhe no equilíbrio, que a bênção que Deus der para nós vai ser para abençoar a obra de Deus e como foi ministrado na oferta. Também ajudar pessoas e vidas. Deus não dá nada para nós para ficar só para nós, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele. Então é para nós abençoarmos também. Mas tem essa visão de Deus para este ano de 2024, de nós vivermos uma provisão da parte de Deus, de nós vivermos e tomarmos posse dos bens também dessa terra que pertence a Deus. Mas os dois têm que andar junto. Aquilo que você pede, às vezes até mesmo um emprego, irmão, não pode te roubar da presença de Deus. Não pode te tirar da presença de Deus. Você tem que aprender a administrar o teu tempo de tal forma que você possa ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Então é isso que Deus quer fazer, é um equilíbrio. Mas não é sobre isso que eu vou ministrar, é só uma reflexão para a gente poder entender como Deus vê as bênçãos materiais na nossa vida. Então, como nós vemos, e a pastora Cíntia ministrou ontem lá em Ferracentro, a pastora Alba falou aqui também, sobre Deus, Abraão se separa de Ló. Depois de uma decisão de Abraão de separar-se do seu sobrinho, Deus então faz Abraão enxergar o que ele não estava vendo. Ele via, mas ele não enxergava. Depois que Abraão decidiu, né? Foi uma decisão que Abraão tomou, falou, já está insustentável, a gente não pode mais caminhar junto, então eu vou para um lado e você vai para o outro. Depois dessa separação, Deus então abriu os olhos de Abraão para ele enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Por quê? Abraão, ele sabia onde ele estava habitando. Ele conhecia aquelas terras. E ele também sabia quem era o dono daquelas terras, que era Deus. Mas Deus, ele chama Abraão porque fala assim, depois que
Abraão separou-se de Ló, Deus falou para Abraão: olhe para o leste, oeste, norte e sul, porque Abraão até aquele momento estava com uma visão limitada. Ele não conseguia enxergar o que Deus queria dar e fazer para ele. Ele estava com uma visão limitada porque ele estava vendo problemas de caminhar junto com Ló. Mas quando ele decide e ele fala, não dá mais, ele corta aquele relacionamento que estava impedindo ele de enxergar o que Deus queria mostrar para ele. Então Deus começou a abrir a visão de Abraão e Deus começou a expandir a visão dele e a falar para ele: olha, tá vendo aqui onde você habita há tanto tempo? É tudo isso que eu tenho para você, tudo isso eu quero dar para você, tudo que as suas vistas estão enxergando é seu. Eu sou o dono, tudo me pertence, mas eu quero dar para você, Deus disse para Abraão. E sabe o que é mais emocionante nessa história? Que Deus ele não quis dar só para Abraão. Para quem Deus quis dar a terra? Para a descendência de Abraão. A intenção de Abraão e Ló caminharem juntos era boa, mas não era o que Deus queria. Porque Deus, quando chamou Abraão, ele chamou Abraão e deixou bem claro: sai da tua terra e da tua parentela. Deus queria que Abraão caminhasse sozinho. Deus não queria que Abraão caminhasse com Ló. Então, às vezes, irmãos, Deus dá uma direção para a gente fazer. E às vezes a gente quer, nós vamos ler isso aqui, ver isso mais fortemente. A gente às vezes quer trazer alguma coisa junto com a gente. Deus está falando, deixa. Deus está falando, olha, sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali eu vou te abençoar. E aí Abraão o que faz? Em vez de obedecer na íntegra o que Deus estava falando, ele leva um parente. E quando ele leva um parente, Deus ele fica limitado, porque esse parente começa, não que Deus é limitado, não é isso, mas decisões que a gente toma, irmãos, pode impedir a plenitude do agir de Deus sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu com Abraão. E Deus ele só pôde agir do jeito que ele queria quando Abraão decide se afastar. Então ele começa a enxergar. Então Deus tem hora, irmãos, que está pedindo para a gente se afastar de coisas, para a gente poder começar a enxergar aquilo que já está diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver. E aí o Senhor ele fala, ele faz essa promessa. E essa promessa de Abraão não é só para ele, é para toda a descendência dele. E quando o Senhor fala dar a terra, ele está falando de provisão. E no Salmo 24, no versículo 1, fala assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. De quem, irmãos, é a terra? De quem, irmãos, é a terra? E tudo que está na terra é de quem? É de Deus. E por que às vezes nós não temos? Porque às vezes nós não sabemos, irmãos, pedir para Deus. Porque Deus fala que tudo é dele. Então, se tudo é dele, nós podemos pedir coisas para Deus. E sabe qual é o nosso problema também, irmãos? É que quando nós começamos a orar, recebemos uma palavra de Deus na nossa vida, começamos a orar em cima dessa palavra, mas começa a demorar para acontecer, nós paramos. Mas o Senhor Jesus, ele conta uma parábola daquela viúva que foi importunar o juiz, enquanto o juiz não advogou e não concedeu a causa dela, ela não parou de pedir. Ela não parou de orar.
Então, irmãos, tem hora na nossa vida que nós temos que ficar na porta daquele juiz. E a palavra vai dizer que esse juiz aqui era injusto, mas o nosso Deus é um juiz justo. Que Ele sabe, irmãos, sentenciar a nossa causa. Ele sabe a melhor sentença para a nossa causa. Mas o problema é que às vezes vem uma palavra de Deus para a nossa vida. Ela cai no nosso coração, mas a gente deixa as aves de rapina roubar ela, tirar ela do nosso coração. Os espinhos que às vezes está dentro do nosso coração sufocam essa semente e ela não consegue crescer, germinar e dar fruto. Às vezes nós estamos, irmãos, vivendo um estágio da nossa vida que nós não saímos do lugar, que nós não progredimos e não crescemos em Deus, mas não é culpa de Deus. Às vezes é porque nós não deixamos essa palavra criar raiz, tomar posse, até que ela se cumpra em nossa vida. Precisamos ser determinados, focados no que Deus quer. Porque quando nós estamos lá fora, no nosso trabalho, no secular, se seu chefe ou alguém te manda fazer algo, enquanto você não foca e não termina aquilo, você não para. Assim também tem que ser nas coisas de Deus. Enquanto nós não terminamos aquilo que Deus mandou a gente fazer, não podemos parar. Não podemos parar. Temos que persistir. Deus fala para Abraão que tudo aquilo que ele contemplar com os olhos seria dele e para a descendência dele. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, abra lá em Gálatas. Gálatas 3, no versículo 29, diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você é de Cristo, você é descendência de Abraão e é herdeiro dessa promessa de possuir aquilo que Deus prometeu. É nosso por herança, irmãos, mas nós temos que saber como pedir para Deus. E o Senhor fala: batei, batei, abrir-se-vos-á, pede, pede e será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante da parte de Deus para a nossa vida, porque Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar, irmãos. Mas às vezes nós nos posicionamos como mendigos espirituais. E não nos posicionamos como aquilo que é nosso de direito da parte de Deus. Não que Deus deva alguma coisa para nós, jamais. Ele não deve. Mas tem coisas, irmãos, que nós vamos conquistar por meio da oração e da insistência em Deus. Insistir. Se Deus te deu uma palavra, insista nessa palavra, não desanime, porque você vai ver se cumprir no nome de Jesus. Então nós somos herdeiros dessa promessa que Deus fez a Abraão. Porém, todavia, entretanto, quando Deus falou com Abraão, ele não tinha filhos. Abraão ainda não tinha filhos. E passou o tempo. Em Gênesis 15, Deus fala com Abraão novamente. E Abraão lembra a Deus, né? Fala assim: Deus, eu não tenho filho. E quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser o meu servo? Eliezer? Acho que é esse o nome, né? Se eu não estou enganada. Em Gênesis 15. Deus chama Abraão de novo. E Deus ratifica, confirma a mesma promessa que Deus já fez lá em Gênesis 12. Deus confirma a promessa. E aí Deus fala para Abraão, falou assim: não, você
terá um filho seu. Não vai ser o seu servo, mas vai ser nascido de você. E quando Deus fala para Abraão, ele era casado com Sarai, né? E aí, acho que ele chega em casa igual a gente quando está pedindo alguma coisa para Deus. E Deus fala com a gente. E a gente chega na nossa casa e fala, Deus falou comigo. Ou a gente conta para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso esposa e fala, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. Principalmente na área financeira, né, irmãos? Que às vezes aperta mais. Quando Deus fala, como é bom, né? Ouvir uma palavra de Deus assim, uma direção. E aí a gente chega todo feliz, empolgante, falando, Deus falou comigo. E eu acredito que Abraão compartilhou isso com Sara, que Deus falou que ele ia ter um filho, né? E dele ia nascer um descendente. E por que eu acho que Abraão compartilhou isso com Sara? Porque em Gênesis 16, Sara, ela tem uma ideia genial. Ela tem uma ideia tremenda. Entrega a serva dela para Abraão se deitar e então ter um filho. E Sara fala assim para Deus, já que o Senhor não me deu um filho, já que eu não tive um filho, então eu vou entregar a minha serva. O que era de costume fazer. Mas mesmo sendo costume da época, Deus não aprovava isso. Então Sara, ela tem essa ideia e entrega a sua serva Agar para se deitar com Abraão e ter um filho. Mas o tiro saiu pela culatra. Como diz um ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o plano de Sara trouxe para ela muitos problemas. O plano dela de tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa trouxe para ela muitos problemas. Ela foi humilhada, foi afrontada pela sua serva. E como era de costume, Agar tinha que dar o filho para Sara, mas Agar não entregou o filho para Sara e ficou afrontando Sara naquela situação porque ela não podia ter filho. E, irmãos, muitas vezes, para vivermos o que Deus quer, pessoas não podem estar ao nosso lado e não podem interferir e nem nos influenciar, por mais que a intenção seja boa. Porque, irmãos, Deus tinha falado com Abraão, Deus não tinha falado com Sara. A promessa que Deus fez foi para Abraão, não tinha sido até então para Sara, mas Sara quis ajudar o marido dela na maior boa intenção que fosse a Deus cumprir a promessa de dar uma descendência. E tem horas, irmãos, a palavra de Deus mostra aqui para nós nesse texto de Gênesis 16, depois você leia, que tem horas, irmãos, que nós não podemos compartilhar aquilo que Deus fala para nós. Porque às vezes pessoas, na maior boa intenção possível, pode querer dar uma ajudinha para se cumprir aquilo, mas não faz parte do plano e do propósito inicial de Deus. E foi o que aconteceu aqui. E quando Sara faz essa proposta para Abraão, eles decidiram isso. E eles falharam em uma coisa. O capítulo 16 mostra que Abraão não orou, não consultou a Deus para saber se ele deveria ou se a descendência dele viria da escrava, da serva Agar. Ele não orou, eles tomaram uma decisão no impulso, porque Abraão já tinha uma palavra, Deus já tinha falado que viria dele, e Abraão talvez tenha pensado, não importa a mulher, se é a minha ou se é a serva, a descendência vai vir de mim mesmo, tanto uma como outra, eu vou ser o pai, vai ser a descendência.
Mas Deus não tinha ainda falado para Abraão de onde sairia a descendência. E ele não orou, ele não consultou a Deus. E ele tomou uma decisão precipitada, que teve muitas consequências para a vida do casal. Teve muitas consequências para a vida familiar, até o ponto de Sara falar assim: olha o problema que você me trouxe, resolva. E Abraão falou: o problema é seu, resolve você agora. Ficou um jogando para o outro. E aí Sara mandou a mulher com o filho ir embora, ir para o deserto. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com os conselhos que nós escutamos. Deus, Ele nos deu uma visão. Deus, Ele nos fez uma promessa. Ele abriu os nossos olhos. Mas no meio do caminho do cumprimento da promessa, poderá surgir vozes que fará com que você não viva a plenitude da promessa. Sara não tinha intenção de prejudicar seu marido e também nem de maltratar a sua escrava, mas na ansiedade, na impaciência de não ver acontecer o que Deus prometeu, ela caiu no erro de fazer com as próprias mãos. Foi gerado na carne e não no espírito. E aquilo, tudo que é gerado na carne e não pelo Espírito de Deus, nos traz grandes consequências negativas para a nossa vida. E aqui Deus quer nos alertar para duas coisas. A primeira delas é o que eu estou falando. Cuidado com quem você compartilha a promessa. Muitas vezes as pessoas com que você fala, por mais que te amam, não estão na mesma dimensão espiritual que você. Não enxerga o que você enxerga da parte de Deus. Pode até ser pessoas de Deus, mas não tem promessas que são individuais. E as pessoas não vão compreender o que queimou no seu coração. Sabe, irmãos, é quando a gente recebe uma notícia boa, a gente fica feliz com aquilo e a gente vai compartilhar. Você já viu, por exemplo, no meio de amigos ou na família mesmo, você foi promovido, ou uma porta de emprego se abriu, ou você vai casar, uma decisão que veio e alegrou o seu coração, e você vai compartilhar e vem alguém que joga um balde de água fria, fala: nossa, mas era isso que você queria falar? Nossa, mas é esse fulano, é essa ciclana? Ah, mas é esse trabalho que você ainda está? São pessoas, irmãos, que não estão na mesma dimensão, não estão na mesma visão, não estão no mesmo propósito, não conseguem enxergar o que você está enxergando, não consegue ver o que você está vendo. E neste ano, nesse início de campanha, desde o dia que começou até hoje, Deus já está falando com a sua vida, já está abrindo os seus olhos e já está colocando coisas no seu coração, queimando o seu coração. Mas toma cuidado com aquilo que Deus te mostra, porque pessoas podem ofuscar o que Deus quer fazer, ou te aconselhar de uma forma errada, onde aquilo que seria bênção vai se tornar um problema para a sua vida. É o que aconteceu com Abraão. Aquilo que era para ser bênção se tornou um problema. E às vezes, irmãos, sabe quando você está, por exemplo, num culto como esse, numa dimensão espiritual tão boa, nos louvores que foram entoados, onde a vontade é de vir para o altar e se rasgar e deitar e ficar ali falando com Deus na intimidade. E às vezes você olha para alguém e a pessoa está assim, né? Eu não estou falando de ninguém, irmãos, porque eu não olhei para ninguém, tá? Então, fique em paz. Mas às vezes você olha e a pessoa está ali e não está recebendo aquilo. Não está conseguindo emitir um louvor para Deus, uma honra, uma glória para Deus. E é disso, irmãos. Às vezes a pessoa ela não está na mesma dimensão espiritual que você está. Então, cuidado com aquilo que você compartilha, do que Deus te deu, do que Deus colocou no seu coração, porque às vezes aquela pessoa pode ser uma pedra de tropeço para a sua história. Tanto é que a história foi marcada por Ismael, é isso?
Ismael foi marcada por Ismael. E hoje o que nós temos de problemas, irmãos, na história, não é só sobre resolver um problema, é uma história por trás disso. Deus não quer que a gente fale, irmãos, ou compartilhe com qualquer pessoa. Temos que tomar cuidado. Cuidado com o que a gente fala. E o segundo é cuidado com o que falam para nós. Conselhos que nos dão. E o ponto aqui é que tem pessoas que às vezes a gente compartilha algo e fala alguma coisa, entra num ouvido e sai pelo outro. Aí tudo bem, ok. Mas o problema é quando a gente compartilha algo de Deus com quem a gente tem intimidade. Como Abraão era íntimo de Sara, sua mulher. E não consegue ter a mesma visão e a mesma dimensão e a mesma direção daquilo que Deus quer fazer. Então, se a pessoa não está na mesma fiação que você, tome cuidado com a resposta que vai vir da boca dessa pessoa. Toma cuidado com a direção que essa pessoa vai te dar. Porque às vezes, irmãos, pode ser com uma boa intenção, mas não é o que Deus falou com você. Não é o que Deus queimou no seu coração. E eu não estou falando de não ouvir conselhos, porque conselhos é bíblico. O Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas é o tipo de pessoa que você compartilha e escuta o que Deus coloca no seu coração. Tem pessoas de Deus que você quer ouvir, que você tem que ouvir. Seus pastores, pessoas de Deus, que agem pelo Espírito de Deus, para te dar uma direção de Deus, para testificar o que Deus também colocou no seu coração. Então o perigo está em ouvir planos ou receber ajuda de quem é íntimo nosso. Amigos próximos, familiares, irmãos, acredite, irmãos, às vezes a nossa própria família quer nos desmoronar. Por mais que essas pessoas tenham boas intenções sobre nós, nunca tome uma decisão na direção delas. Tome sempre a sua decisão no que queima em seu coração da parte de Deus. Porque tem que testificar com a promessa e com a visão que Deus te deu. Em Provérbios 3:6 fala assim: busque a vontade do Senhor em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. É Ele que mostra o caminho, é Ele que direciona, irmãos. A palavra final tem que ser do Senhor. Se ainda há dúvida, se ainda não está muito claro, espere um pouco mais. Precisamos esperar um pouco mais. Sara se precipitou, mandou seu marido deitar com a sua serva, e Abraão, por não consultar a Deus, pagou um preço por isso. Quem tinha a visão era Abraão, quem Deus chamou foi Abraão, mas como ele tinha uma palavra de Deus, para ele o que estava fazendo estava tudo ok, mas ele não consultou a Deus e pagou um alto preço. E Sara, ela mostra algo para nós aqui importante também. Ela não esperou a promessa se cumprir. Sara se precipitou ajudando Abraão. E sabe, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é esse ponto aqui. Deus te fez uma promessa. Você tem promessas de Deus? Quantos têm promessas de Deus, irmãos? A palavra de Deus é a promessa dele para a sua vida e para a minha. Deus te fez uma promessa. Deus te deu uma palavra profética de que esse ano, se você crer, você vai viver um ano com a sua visão expandida e receber bênçãos de Deus. Há uma promessa lançada. Se você recebeu essa promessa, você tem que esperar ela cumprir. O que aconteceu da promessa que Deus deu para Abraão até se cumprir foi a impaciência de Sara. Ela se precipitou. E o que Deus quer falar conosco nessa noite é para a gente não se precipitar até ver cumprido a promessa.
temos que ficar na sala de espera de Deus. Você que já passou no médico, você já ficou em sala de espera? Principalmente na rede pública, irmãos. Que às vezes você fica ali até vir o dia, se for preciso. Você sabe que tem um médico. Ele vai te atender. A sua ficha está lá, o seu nome está lá. Há uma promessa para você de que aquele médico vai te atender. Mas você tem que esperar a sua vez chegar. Você será atendido. E às vezes, sabe o que acontece? Nós não aguentamos esperar. Ou às vezes, nessa impaciência de esperar ser atendido pelo médico, o que a gente faz? Muitas vezes, um paciente começa a conversar com outro que está ali esperando e conta o problema de um para o outro. E fala o que está acontecendo. Aí às vezes a pessoa até é um médico naquela hora e fala, olha, não fica aqui não, eu conheço algo que vai funcionar e você não precisa nem esperar. E às vezes aquela pessoa tem até um remédio na bolsa, tira e te dá. E você já está cansado de esperar e você pega aquele conselho, pega aquele remédio, vai para casa e toma. E você era o próximo a ser chamado. Aí o que acontece? Você vai para casa, você toma esse remédio. Só que você não sabe que aquele remédio ia te dar uma reação. Você não podia tomar. Porque não era para você, não foi o que o médico te prescreveu. E aí agora o que você tem? 2 problemas. O seu, o da reação. E para onde você tem que voltar? Para o médico. E aí você tem que fazer o quê? Esperar ser atendido. Mas o nosso médico te atende e resolve o seu problema. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Há uma sala de espera de Deus e nós temos que ter a paciência de esperar Ele chamar o nosso nome para ser atendido. Enquanto você espera, não fale com ninguém, não compartilhe, porque às vezes o que a pessoa vai te dar não é para a sua vida. Não é o que vai te curar, não é o que vai te restaurar, não é o que vai te sarar, não é, irmãos. O que Deus tem para você vai vir, e vai vir no tempo e na hora dele. Não se preocupe, não se preocupe. Você serve um Deus que é dono da terra, do mundo e tudo que nele existe. Você não serve qualquer pessoa. Você não está aqui para ouvir a palavra de qualquer pessoa. Você está aqui para ouvir uma palavra que é falada e ela cumpre, porque é a palavra de Deus. E essa palavra é verdadeira. Essa palavra não volta. A palavra que Deus lança em cada culto não volta vazia. Deus, Ele cumpre. Porque Deus quer que você gere coisas espirituais e não na carne. Porque a herança é para quem é filho da promessa e não para quem é filho da escrava. Então aguarde pacientemente nessa sala de espera de Deus. Deus prometeu. E eu quero também, irmãos, deixar algo aqui da parte de Deus para vocês. De uma promessa que Deus fez. E que nós já tivemos uma campanha no ministério sobre essa promessa. Mas lembra que o tempo é dele, a hora dele. Ele vai cumprir. E uma palavra que Deus colocou fortemente no meu coração é que independente de como foi os seus anos anteriores, talvez seu 2023 foi um ano muito difícil. Ou talvez foi o 2022. Mas Deus tem uma palavra que foi lançada para nós no ministério. E essa palavra está em Salmo 126. Que diz que aquele que lança a semente
com lágrimas, com dor, com sofrimento, voltará com a sua colheita, voltará com os seus feixes, e não voltará de qualquer maneira, voltará com sorriso, com cânticos, com alegria sobre a sua vida. Tudo depende do seu posicionamento. Uma palavra lançada depende do seu posicionamento. Não desista até se cumprir, irmãos. Você lançou a semente, você vai colher. O que não pode é parar. Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento, não pode parar de lançar a semente, não pode parar de fazer a obra, não pode parar de ser uma bênção, não pode parar de estar com comunhão com Deus. Não pode. Porque é aquele que prometeu que nós vamos voltar com os nossos feixes é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Então, independente de como foi os seus anos anteriores, essa palavra desse ano profético é uma palavra de colheita, irmãos. É uma palavra de colher. Então, tome posse de cada palavra lançada na sua vida. Traga caderno, escreva o que é ministrado, grave no seu celular as palavras ministradas. Depois você vai lá, você vai rever, você vai ler e você vai ver o que Deus está falando com você. Porque nenhuma semente pode ser desprezada. Nenhuma. Porque toda ela vai surtir um efeito. E a gente não sabe qual vai crescer. Mas vai crescer. Porque aquele que rega a semente é o Espírito Santo. Aleluia. Nós somos filhos da promessa. E a promessa é espiritual. É gerado pela fé no Espírito. O que fazemos na carne não tem respaldo de Deus e não herda a promessa. Portanto, Deus quer que a gente esteja vigilante no que falamos e no que escutamos, para que a promessa de Deus não se demore a ser cumprida em nossa vida. Porque se gerarmos para Deus algo na carne, não viveremos a herança, porque o filho da escrava não caminha com o filho da promessa. Abra lá em Gálatas, volta lá para Gálatas, capítulo 4. Eu já estou terminando. Gálatas 4. A partir do versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos,
Não somos filhos da escrava, mas da livre. Portanto, irmãos, não gere nada na carne, mas no Espírito, na direção do Espírito, porque quem vai herdar a promessa são os filhos de Abraão, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e obedece cada um dos seus mandamentos. Não gere nada na carne, mas gere pela palavra de Deus no seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! E para terminar, eu quero dizer, irmãos, que a partir do momento que Abraão vai caminhando com Deus, confiando em Deus, a visão da promessa vai ficando mais clara. Quando você caminha com Deus, confia em Deus, a visão da promessa fica mais clara. Em Gênesis 12, Deus diz: darei essa terra a seus descendentes. Em Gênesis 13, Deus manda olhar norte, sul, leste, oeste. Deus já amplia a visão. Em Gênesis 15, Deus não mostra só a terra, mas também as estrelas e promete o filho. Em Gênesis 17, a visão já está mais clara ainda. Deus se revela a Abraão e começa a dizer sobre a sua aliança com ele, que ele será pai de nações. E aqui é que Deus fala de onde viria o filho da promessa, que viria de Sara. Deus fala, Deus traz a luz ao nosso caminho, basta esperar e confiar. Cada vez que Deus falava com Abraão, Deus falava de um jeito, aí Abraão ia caminhando com Deus, ia fazendo altares para Deus, ia buscando a Deus, Deus revelava um pouquinho mais, aí Abraão caminhava um pouquinho mais, Deus revelava um pouquinho mais, e no meio desse caminho que Deus está revelando um pouquinho mais, tenha paciência até ter uma revelação completa do que Deus quer. Aleluia! Não se precipite, porque Ele revela em detalhes o que Ele tem para a sua vida, porque Ele é Deus, é Senhor de Abraão e nosso Senhor. Glórias, aleluia, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Apenas caminhe com Ele, caminhe com Ele, caminhe com Ele como Abraão caminhou. E olhe para o que Abraão fez e não faça o mesmo erro. Espere até ter a plena revelação da vontade e daquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da onde Deus quer te colocar, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus.